Cemitério medieval Kensal Green, Londres. O cemitério foi construído no ano de 1832 e Londres lutava contra sua segunda epidemia de cólera. A vida era curta, não adiantava evitar a ideia da morte, era melhor aprender a abraçá-la. Em 1832, a cidade de Londres decidiu seguir o exemplo de Paris. Kensal Green seria o primeiro de 7 magníficos cemitérios, jardins construídos nos subúrbios da cidade. Esse novo cemitério permitiu que as pessoas saíssem com estilo. Eles poderiam comprar enormes mausoléus e lápides ornamentadas, lugares para os visitantes permanecerem à sombra de sua morte. Em 1843, o Duque de Sussex foi enterrado em Kensal Green, dando ao local uma nova celebridade. Centenas de aristocratas, nobres, cientistas, escritores e pessoas de renome reuniram-se para serem enterradas lá. Agora um pouco da história como os vitorianos encaravam a morte. Rituais bizarros. É claro que a fixação vitoriana pela morte ia muito além dos mausoléus e lápides. Alguns dos seus outros rituais envolviam períodos fixos de luto, fotografias de mortes, sinos graves e toda uma série de superstições. O luto. O luto era uma coisa prescritiva na Grã-Bretanha vitoriana. As mulheres enlutadas deveriam usar roupas pretas e não reflexivas e se vestirem de luto pelo marido, com um véu de lágrimas. Os homens tinham que vestir o uniforme mais simples de ternos escuros, luvas pretas e gravatas. Eles não eram usados apenas em funerais, mas por um período fixo de tempo determinado pelo relacionamento da pessoa com o falecido. Os primos ficavam de luto por 4 semanas, tias e tios 2 meses, avós 6 meses, pais ou viúvas em luto. As roupas de luto deveriam ser usadas por 2 anos completos, embora o segundo ano devesse ser gasto apenas em meio luto, e a viúva enlutada não deveria sair para frequentar a sociedade, exceto para ir à igreja. Fotografias de morte. As fotografias eram caras na era vitoriana e por isso reservadas para ocasiões especiais, sim, como funerais. Os enlutados muitas vezes tiravam uma última foto com o falecido, uma lembrança para lembrá-los pelo resto da vida. Sinos graves. Para no caso de você enterrar acidentalmente alguém que ainda estava vivo, eram amarrados cordões nos dedos dos cadáveres e na outra ponta um sino, para que, se o cadáver tivesse uma forma de avisar pessoas caso acordasse. Superstições. Os vitorianos tinham muitas superstições em torno dos recém-falecidos, tais como os cadáveres tinham que ser carregados primeiro com os pés, para impedi-los de chamar você para segui-los até a vida após morte. Os relógios tinham que ser parados na hora da morte e os espelhos cobertos. As fotos de família tinham que ser colocadas voltadas para baixo, para proteger os frequentadores do funeral contra a posse. É claro que a era vitoriana não durou para sempre, nem as suas tradições. Cemitérios como o Kensal Green e as cerimônias complicadas que os rodeavam tornaram-se em grande parte uma coisa do passado. Quando, durante a Primeira Guerra Mundial, a morte em massa os tornou insustentáveis. Lápides e cremações eram muito mais fáceis de implementar e permanecem até os dias de hoje. Após a Grande Guerra,
Cemitérios jardins como Kensal Green muitas vezes foram abandonados e caíram em desuso. O próprio Kensal Green sofreu danos causados por bombas em massa na Segunda Guerra Mundial. Como resultado, essa espécie clássica de cemitério vitoriano é mais conhecida hoje em dia por sua aparência assustadora, coberta de vegetação. Recentemente, alguns voluntários trabalharam para restaurar os edifícios de Kensal Green e também seus monumentos, mas ainda parece assustador e não o impede de ser bonito ao mesmo tempo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe.